Tranquilo, tranquilo. Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao programa Esporte, Vida e Fé. É o programa de entrevistas com personalidades do mundo do esporte da IPP-TV. E se de repente você perdeu algum programa, você pode acessar o IPP Play e assistir programas novos, programas da temporada passada. Não deixe de assistir. E hoje, nosso convidado é muito especial, mas daqui a pouco eu falo para vocês. É isso aí, gente. E se vocês perderam ou também desejam assistir a alguma dica de saúde que talvez você queira compartilhar com alguém, você vai encontrar em todos os programas essas dicas de saúde. E hoje nós iremos ter uma dica muito legal da Wilnara, os 7 benefícios de andar de bike. É com você, Wilnara. Oi, gente! Hoje eu vou te contar 7 benefícios de andar de bicicleta. Número 1, melhora o sistema cardiovascular. Por quê? Porque melhora a circulação sanguínea, ajuda na oxigenação do sangue e até mesmo levar vitaminas para as células do seu corpo. Dica número 2, diminui a pressão arterial. Se você tem problemas com pressão alta, ajuda muito a regular os seus batimentos cardíacos. Número 3, reduz o colesterol. Você que tem colesterol alto, ajuda muito a diminuir. Motivo número 4, diminui o estresse, porque libera endorfina e serotonina, que é o hormônio do prazer e o hormônio do bem-estar. Motivo número 5, tem impacto físico, ou seja, você que tem alguma lesão na coluna, no joelho, pé, tornozelo, ajuda muito esse exercício porque ele não tem impacto. Então, tá aí uma boa dica para você parar de reclamar que não tem como fazer exercício aeróbico, porque tem sim. Número 6, fortalece os músculos dos membros inferiores, perna, glúteo, panturrilha, por exemplo, e também o core, porque como você tem que manter a posição, você acaba fortalecendo bastante o seu abdômen e a região lombar. Não vamos basear por E motivo número 7, auxilia na redução de peso. Você que, além do mais, além de ter as lesões, tem que evitar impacto, aí é uma boa modalidade para você começar a emagrecer. Lembrando, pessoal, em São Paulo nós temos ciclofaixas, temos os parques e aos finais de semana, se eu não me engano, mais específico no domingo, algumas vias de São Paulo, elas são fechadas para você poder rodar lá, pedalar com seus filhos, com a sua família. Então, lembre sempre, use ciclofaixa, use esses meios de segurança para evitar ser atropelada, por exemplo. Tá bom? Evitar esses outros acidentes, tá? Espero ter te ajudado, ter te encorajado a andar de bicicleta e aproveite o dia lá fora. Aproveite se tá um sol, se tá um dia lindo ou se tá chovendo, você evita. Mas eu te encorajo a fazer essa atividade física. Espero ter te ajudado. Tchau. Olha aí, não temos mais desculpa para não fazer atividade física e tá aí uma ótima atividade física, né? É isso aí. Andar de bicicleta. Mas vamos agora aqui ao nosso convidado. Será não só uma entrevista, mas eu tenho certeza que você aí de casa vai se emocionar com esse testemunho. Eu me emocionei só de ouvir um pouquinho pelo áudio, a gente conversando, e tenho certeza que Deus tem muito a falar com a sua vida através do testemunho dele. É o Daniel Sobreira. O que ele é? Ele é ex-atleta de futebol, músico, musicoterapeuta, voluntário, é idealizador do projeto Toque Certo, que é um jogo das estrelas para ajudar instituições. E a gente vai falar muito sobre ele aqui e espero que você goste. E, Dani, prazer tê-lo conosco. Prazer é meu. E a gente está ansioso aqui para falar por tudo que a gente ouviu já de você, mas para ouvir, assim, completo, assim, esse testemunho maravilhoso. Testemunhos total, né? Eu brinco com o pessoal que para ouvir todo tem que ser uns 2 meses, né? Brincadeira. A gente vai tentar falar um terço, né? Brincadeira. É isso aí. E a gente já pensou em algumas perguntas aqui bem reduzidas para você ter bastante tempo aí para falar e para compartilhar, Dani. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, por estar aqui. Eu já queria começar já falando, né, da nossa paixão aí, que é o futebol. Como que começou isso na sua vida e por quais clubes você já atuou? Conta um pouquinho dessa trajetória aí. Legal. O futebol, como toda criança, eu acho, né, principalmente aqui no Brasil, todo mundo sonha ser jogador de futebol, que tem aquela coisa. Por incrível que pareça, quando eu era menor, eu não tinha muito esse sonho. Eu sempre gostei de música, assim, música sempre me chamou atenção.
E na minha família nunca teve músico, nunca teve jogador, aquela coisa toda, e eu ficava naquela. E aí, o que eu vou fazer? Até que o meu ex-cunhado, soube que eu morava no Jardim Aracati, que é um bairro da Zona Sul, e o São Paulo ele tinha um CT, que era um CT meio escondido, assim, quando dava um probleminha, os caras iam pra lá treinar pra ficar mais tranquilo. E aí eles usavam... existia uma escolinha que usava o espaço, que era a Estrela da Saúde. E aí meu cunhado soube que ia ter um teste do São Paulo, ela falou, eu vou te levar. Eu não era muito do futebol, eu falei, vamos lá. E aí comecei a treinar. E quando eles fizeram realmente... Aí primeiro evento eu não participei, né? Só que eu me inscrevi na escolinha e comecei a treinar com o pessoal. Não lembro depois quanto tempo teve uma outra seleção para aqueles meninos da escolinha participarem do São Paulo e tudo mais. E aí, na época, eu lembro... Eu tive um treinador, cara, que Deus o tenha, né? O José Carlos Bauer, que é um dos caras mais incríveis da história do São Paulo. Jogou na seleção, enfim. Eu lembro dele, ele era bem velhinho. Ele chegava de bengala e jogava a bola, assim, naqueles balde de lixo. Todo mundo ficava assim, eu vou ensinar vocês como é que joga. Aí batia com a bola, assim, aquilo me impressionava. Uau, eu quero fazer isso também. E aí comecei a trabalhar lá um tempo. Depois, não lembro o tempo exato, mas 1 ano, mais ou menos. Eu era bem novo. Aí teve um outro teste para lá. E aí nesse segundo teste eu participei e passei. Inclusive passamos... essa escola, quem fazia a gestão era o pai do Denilson. Que não é o Denilson Show, é o Denilson que é volante do São Paulo, que jogou no Arsenal, tal. E aí nós passamos, nós fomos os 3 únicos que passaram. Eu, o Denilson e um amigo nosso que depois a mãe nem deixou, e ele virou uma outra coisa. E aí a gente seguiu ali. Aí pro São Paulo fiquei alguns anos. Depois eu conheci um treinador que foi pro Corinthians e eu, como corintiano, quis ir junto. 2 meses depois ele foi mandado embora, eu fui junto. E aí sim eu comecei a vida de jogador, que passa por um clube, fica 6 meses, não tem mais campeonato, e aí vai. Até que apareceu uma oportunidade de eu ir pra Europa. Isso eu já tinha uns 17 anos, mais ou menos. E aí fui pra Europa, rodei lá bastante, joguei em Portugal, peguei uns times da 4ª divisão e fui subindo, trabalhando, as oportunidades foram aparecendo. Aí peguei um time da Noruega, que é Rosenborg, joguei lá uns 8 meses e o idioma foi muito complicado para mim, porque a gente estava em um grupo de brasileiros. Enquanto estava naquele grupo de brasileiros, legal, tranquilo, a gente se vira, né? E o pessoal fala, inglês, mas lá até com o inglês é um pouco complicado, porque eles falam norueguês mesmo. E é bem complicado o idioma. E o frio também, enfim. Aí depois tive essa oportunidade de ir para a Espanha. Voltei para lá, foi onde as coisas começaram a dar certo. E aí começou um outro episódio na minha vida, né? Que saiu a questão mais do futebol e foi para essa questão mais espiritual. Porque aí eu sempre fui da igreja, né? Desde criança. Minha mãe sempre me ensinou os caminhos. E com determinada idade, imagina, eu saí de casa com 11 anos de idade. Né? Desse primeiro teste que eu fiz e fui para Cotia, eu tinha 11 anos. Então, dos 11 aos 15 eu fiquei lá. E depois comecei a rodar. Não tinha uma figura paterna, que é muito importante, né, na nossa vida, ter essa figura. Então, eu costumo brincar, né, que apesar das minhas escolhas, o futebol me ajudou a me tornar quem eu sou. Construir meu caráter, saber que se eu quero alguma coisa, aquilo é possível, basta eu me esforçar, me dedicar, trabalhar. Então, o futebol foi muito, muito, muito importante na minha vida, não só na questão profissional, né, na questão do sonho, que toda criança sonha, mas também na questão da formação de caráter. Tanto que o que eu faço hoje, por exemplo, é muito relacionado com o futebol. Aí, no decorrer da conversa, a gente vai... Você viveu, né? Tudo que eu vivi. O futebol vivi. agrega, né? Agrega muito, muito. Muito valor mesmo. E eu sei que quando você estava na Espanha, quando você estava no auge assim, da sua carreira, você passou por alguns momentos ruins que foram caminhando até você voltar para Jesus ou conhecer Jesus de fato. Você vai falar um pouquinho para a gente. Me fala um pouco desse momento. Então, você está aqui, as coisas começaram a dar certo até a sua conversão de fato. Assim. Sim. Eu me peguei
principalmente depois que eu passei pela Noruega, né, que era um lugar bem tranquilo, eu acabei entrando numa espécie de maturidade, eu acho, sabe? De falar assim, opa, pera, o que eu preciso fazer da minha vida agora, né? Porque, igual eu comentei, eu saí muito cedo de casa, eu não tinha... Isso tudo, obviamente, hoje, né? Como homem, principalmente como terapeuta, como homem de Deus, a gente vai entendendo que tudo que acontece na nossa vida é nossa responsabilidade, né? São escolhas, você escolhe uma coisa, a partir daquela escolha você toma uma atitude e aquela atitude gera um resultado. E quando eu percebi isso, eu já tinha sido tarde, assim, né? Eu tive essas oportunidades, fui para a Europa, comecei a ganhar dinheiro com futebol, que era aquela coisa que todo mundo sonha. Eu comecei a trabalhar com um empresário muito importante do meio do futebol e acabei ficando mal acostumado. Tipo, sempre ouvi, né? Não, mano, isso é bom, isso vai dar certo. Não, já deu, pô, isso vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Você começa a acreditar naquilo tudo, né? E se você não tem uma estrutura psicológica para lidar com esse assunto, e a gente vê muito isso hoje no futebol, inclusive essa foi a tomada de decisão para eu me tornar um terapeuta, poder ajudar esses companheiros que já andaram comigo em determinado momento, ou até alguns que não, e que tem essa dificuldade psicológica, sabe? Futebol é pressão, você lida com pressão o tempo todo, resultado o tempo todo, você tem que ser o melhor o tempo todo. Então chega uma hora que isso estafa, né? E por eu ter passado por isso, eu escolhi. E aí, eu saí da Noruega por conta dessa dificuldade do idioma e tal, mas eu tava num time da Série A lá, o time que disputa a Champions League, tipo, já era uma coisa legal, né? Eu já tinha conquistado um espaço. Isso já era uma realidade. Já tinha me tornado uma realidade. Não tinha estourado, né? Como a gente sabe que no futebol todo mundo que tá 1% que aparece na mídia é quem realmente estourou, né? O resto tá ali trabalhando ainda. E aí, depois daquilo, eu recebi uma proposta ou para voltar para Portugal, que eu já tinha também criado uma rede de relacionamento muito legal, estava bem tranquilo, ou tentar fazer um teste no Atlético de Madrid. Que tinha uma pessoa lá e falou assim, ó, a gente já sabe que você está consolidado, só que eu tenho uma oportunidade que dá para você vir, só que na Europa é muito comum, né, os times ter quadro B e tal. Ele falou, a gente vai te mandar pro quadro B, ver como você se sai, e dependendo de como você se sai, te integra. Legal, fui, fiquei, passei, todo mundo gostou. Na hora de subir, a galera colocou algumas condições. E aí é importante falar, né? Nessa época, eu já não estava mais indo na igreja há muito tempo, já tinha me envolvido com droga, já estava bem no fundo, assim, bem no fundo mesmo. Achando que nada dava certo. Eu dei certo na vida, minha família nem sabia. Tipo, teve época que eu tava fora do Brasil, minha família achando que eu ainda tava aqui. Sabe? Perdi completamente o contato. Tudo que eu quis realizar, quando eu comecei a colher os frutos daquilo, na época, por conta da imaturidade, por conta da falta de uma orientação espiritual também, que é muito importante, eu não tinha nessa época. Hoje, graças a Deus, é muito comum a gente ver nos clubes os pastores não pregar, falar com os jogadores, né? É muito comum, graças a Deus, isso hoje, mas na minha época não tinha, né? Não tinha nem internet, quem dirá essa coisa toda de as pessoas conseguirem alcançar mais lugares, né? E aí eu, perdido naquilo, fiz o teste, passei, fiquei. E eles colocaram algumas condições que na primeira semana eu integrado no quadro A, eu descumpri a maioria delas. E aí eles me mandaram embora. Falaram, aqui não é Brasil. Foi exatamente isso que eles falaram. Pra ver, né, a imagem que também a gente passa, né, pra fora, infelizmente. Que não é Brasil. A gente colocou regras, você não seguiu as regras, então você tá fora. E aí foi onde meu empresário chegou e falou, mano, não dá mais, cara. Eu já tinha sido demitido, acho que de uns 8 clubes. E aí meu empresário falou, já tentei te ajudar, não tem como. E aí eu voltei, tava bem financeiramente, eu voltei, fiquei um tempo aqui, aquela fase, não quero mais saber, vou fazer outra coisa, tal. Foi a época que eu fui estudar música, voltei a estudar música, que eu já estudava mesmo enquanto jogador, eu sempre curti música, sempre estudei e tal. E aí fui estudar.
Falei, meu, não quero mais saber, as coisas foram acabando, eu tinha vergonha de falar pra minha família, tipo, ó, acabei com a oportunidade, vocês me ajudaram a construir, cheguei em lugares que vocês nem souberam onde eu tava. Eu fiquei super constrangido, acho que é a palavra, né? E aí, não fui. Tentei me manter, o dinheiro foi acabando, aí você vai vendendo uma coisa, vai vendendo outra, quer manter aquele padrão de vida, né, que você alcançou. E quando tava pra acabar mesmo, um amigo me ligou e falou, olha, eu tô fazendo meu DVD, meu empresário tá trazendo uma galera, vem pra cá, mano, só precisa me ajudar, a gente vai construir uns times e tal, não é time de campeonato, eu tô parado, ele tava parado, né, então a gente vai construir esse lance do DVD, eu queria que você estivesse aqui, meu empresário vai pagar tudo, tá tudo certo. Eu falei, legal. E aí fui pra Brasília. Aí chegando lá, tive mais uma oportunidade. Eu comecei a jogar num time que chama Botafogo, lá. Que inclusive o Túlio Maravilha tava na época, eu tô de comédia. Lá é muito comum, né? A galera que que perdeu meio que um mercado tipo Rio, São Paulo, tal, que são os maiores, vai pra Brasília e joga lá até os 50. Você vai lá, tem a galera jogando até hoje. Inclusive, tô pensando, pessoal de Brasília, se quiser eu volto, tá? Vamos correr um pouquinho. Brincadeira, chega. Chega. E aí, fui pra lá, passei e eles acabaram gostando e eu fiquei. Comecei a jogar com eles, depois fui pro Brasiliense e aí foi onde eu tive uma lesão bem séria no tendão tibial. E os caras falaram, olha, ou você corta pra gente tentar emendar, ou você vai ficar com ele do jeito que tá, ele tá inflamado, tá com uma ruptura parcial, não sei se é exatamente esse o termo, mas que tinha rompido parcialmente. Aí eu falei, meu, deixa isso pra lá. E aí o Brasiliense contratou um outro jogador, que eu não vou citar o nome, mas que é bem conhecido por quebrar muito e tal, e os caras fizeram uma reunião. Aí chamaram esse cara que era empresário do meu amigo, que tinha conseguido pra mim esse espaço, o Jobson, falei o nome, né? O empresário dele, o treinador tal, e falou assim, os dois aqui não tem condição, mano, um ou outro. E aí naquele momento eu falei, opa, pera, eu acho que passei do limite há algum tempo e não percebi, né? E aí naquela de entender tudo que estava acontecendo, eu acho que foi o primeiro momento que eu parei e pensei, pera, o que eu tô fazendo da minha vida, né? E aí foi onde eu fiz lá o DVD, os compromissos todos, passei, depois que o cara falou, deu essa liberdade, eu mesmo cheguei e falei, então eu tô fora, pode continuar lá, já não tava querendo mesmo futebol, expliquei a situação, já tinha tomado um bonde bem grande, assim, de milhões, e já tava sem saber o que fazer, já desesperado, e aí eu voltei pra ir pra casa da minha família. Falei, não vai ter o que fazer, eu vou ter que falar com eles, né? Vou pedir ajuda. Uhum. E aí, quando isso aconteceu, eu fiquei alguns dias ensaiando se eu ia ou não, e aí o dinheiro acabou completamente. Peguei a última mala que tinha e fui sentir da casa da minha irmã. E aí, antes de chegar lá, eu parei no terminal e sentei ali e fiquei um tempo. Falei, não dá. E ali os dias foram passando e eu acabei morando na rua por um tempo. Então, eu saí de tudo isso que eu tinha construído e fui para um lugar pior do que de onde eu tinha saído, assim, sabe? Sim. Até que um dia uma pastora sentou do meu lado lá e falou assim, começou a conversar. Eu tinha algumas coisas de alguns outros projetos que eu sempre fui fazendo coisas paralelas, assim, sabe? Tipo, eu gosto, então eu vou fazer isso, eu gosto, vou fazer aquilo. E graças a Deus sempre me ajudou, de certa forma, né? Como eu já estudava música, eu tinha inscrito um projeto de lei, uma lei de incentivo que o governo dá, que é a Lei Rouanet. E hoje eu até faço isso para as pessoas, para ajudar. Porque eu falei, vou gravar um disco, vou fazer alguma coisa e tal. E aí eu vi dessa pastora, ela me mostrou que eles tinham um projeto com a internet. Que estava bem no começo ainda, não era, né, como é hoje. E era 2012, eu lembro até hoje. Eles queriam montar um coral de 2012 vozes. Eu falei, poxa, eu vou fazer isso. E aí eu peguei aquele projeto e falei, vou doar pro pastor, cara. Não vou tocar, vou doar. E aí doei o projeto pro pastor da igreja. Mas isso depois que essa pastora insistiu para eu ir almoçar com eles. E aí eu cheguei na casa deles, tal, almocei.
E aí ela com o marido falou, ó, a partir de hoje você mora com a gente. Você vai ficar aqui com a gente, tal. E aí eles foram me incentivando, tipo, olha, você precisa conversar com sua família. E aí foi onde eu voltei pra igreja. E aí foi onde tudo aconteceu magicamente, assim. Porque lá, ela era assessora de um coral que eu gostava muito, porque eu sempre ouvi música da igreja, mesmo nessa fase atrapalhada da minha vida que eu passei, sempre gostei muito dos louvores, sempre tocaram muito no meu coração. E aí ela era assessora desse coral. E quando eu cheguei na casa dela, o líder desse coral tava. E aí a gente começou a conversar, papapá. Aí ele falou assim, ó, vou te dar uma bolsa de estudos. E aí me deu uma bolsa de estudos para eu ir me formar como cantor mesmo, numa academia super respeitada. Aqui que eles fazem temporadas, né? Essa temporada eles estavam no Brasil, mas é a Academia Brasileira de Black Music enquanto estava aqui, né? E eles vão saindo, vão indo como missão mesmo. Sim. Vai, fica 2, 3 anos em um lugar, forma uma turma, e sai, vai, forma outra e tal. Então, para ver como as coisas de Deus são perfeitas, né? O tempo exato foi onde eles me alcançaram, me resgataram, eu comecei a estudar. E aí as coisas começaram a andar. Eu fui falar com a minha família, gravei meu disco. E aí é onde a gente está hoje. Deus foi colocando as coisas, a gente foi assumindo, voltando, participando, aí foi assumindo os grupos da igreja, né? Inclusive na presbiteriana Redenção eu tive um tempo bem extenso lá. Até mandar um abraço se ele estiver ouvindo o pastor Eli, apóstolo Miguel, Maga, Elson, todo mundo que me ajudou. Minha esposa, minha família, né? Que a gente fica com receio, mas quando você vai, eles abraçam de uma forma. Então, é muita gratidão. E hoje eu estar aqui é motivo de... É difícil falar sem se emocionar, né? A gente fica controlando. Mas é uma palavra para você que está vendo esse programa hoje. Tudo que você quiser e tudo que você imaginar, se subiu, é o que a palavra fala, né? Que Deus ele realiza os desejos antes de subir no nosso coração, né? Antes de chegar. Ele conhece tudo tão perfeitamente que antes do desejo chegar no nosso coração, ele já sabe, né? Já sabe. Então tudo que você quiser, você pode, porque Deus pode te dar. Deus pode fazer. Às vezes a gente que limita, que esquece, que alcança algumas coisas materiais que a gente sonha e esquece o que Deus pode fazer por nós. Esquece que a gente está aqui com um outro propósito, que é um propósito de levar uma mensagem. É uma mensagem de amor, de esperança e com toda certeza, né? Eu estar aqui hoje é prova de que Deus pode fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. E mesmo a gente tentando, atrapalhando os planos de Deus sem ter um mínimo de noção, Deus vai lá e abençoa. Porque ele é assim, ele é exagerado, né, em dar. Então, tudo que Deus faz é bom, perfeito e agradável. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que vivem segundo o seu propósito. Então, por mais difícil que tenha sido qualquer momento na minha vida, hoje eu consigo enxergar, e mais do que enxergar, entender que Deus realmente tem um projeto, um plano, um propósito, né? E eu só tenho a agradecer, mesmo assim. E você teve momentos que você estava no ápice, né? Momentos Sim. ruins também. Você consegue entender até as pessoas que estão em situação Sim. de rua. Apesar... o que é engraçado a gente ouvir também. Você tinha a sua família, mas às vezes o receio, né? A vergonha de não conseguir Sim. chegar até eles fez com que você fosse para essa situação de rua, mas você consegue entender, e acho que isso fica muito forte no seu coração hoje em ajudar, né? Sobre os projetos que você faz, e que você vai falar um pouquinho pra gente, mas porque você entende, e só entende muito mais aquela pessoa que passou por aquilo, né? É verdade. Então, você entender um jogador que às vezes, né, a mídia fala muito, né, é rebelde e tal, mas acho que você consegue entender de repente o que está passando na cabeça dele, né? Sim. Então, são coisas muito complexas, né, que a gente não consegue explicar, mas Deus lá de cima, o infinito amor, sempre tem um plano, né? E continua te amando e tinha um plano na sua vida. E essas experiências todas, negativas ou positivas, faz quem você é hoje e como você pode ajudar outras pessoas, né? Sim, é Isso verdade. É muito forte, né? Por isso que o seu testemunho é muito forte, né? É verdade. Maravilhoso. Sim, sim. Estamos chegando a mais um fim do programa, né? Então você vê que
muitas coisas que você falou aí, que a Adri também disse com relação às suas experiências, né? Então, o que você faz hoje tem muito a ver com o que você já viveu, né? Com onde você passou e o que você consegue fazer, né? Então, por exemplo, até mesmo se você conseguir em poucas palavras falar do toque certo e já deixar uma mensagem, né, para quem está nos assistindo aí, eu acho que seria bem interessante eles entenderem que toda essa sua bagagem hoje faz um sentido para você e quem você ajuda. Sim. Você colocou um pouquinho no liquidificador o toque certo. Sim. Música, futebol, tudo que faz parte de você. Né? Que é exatamente isso. O toque certo surgiu exatamente daí. O futebol aconteceu, deu certo. Não porque não estourou que não deu certo. Deu certo. Eu queria ser profissional, eu fui profissional, joguei, tá tudo bem. Música, a mesma coisa. Só que ainda assim, o que mais arde no meu coração é ajudar as pessoas. Eu falei, como eu vou juntar isso? Música, futebol e ajudar as pessoas. Eu falei, um futebol solidário. E aí foi onde surgiu o Toque Certo. Que é a ideia de a gente fazer o jogo, tocando música, a galera ouvindo, levando uma mensagem e ainda assim ajudando quem precisa. Juntando a galera para fazer o bem. Então, é isso. É um mix de tudo que eu vivi. De pegar as experiências que eu tive e falar assim, eu vou colocar isso dentro de um projeto. Que eu possa trabalhar com isso mesmo e trabalhar para o objetivo maior, que é alcançar as pessoas. Né? E graças a Deus a gente tem tido bastante resultados aí, né? Trabalhar com excelência, só que para ajudar, né? Exatamente. Já aconteceram aí algumas edições, né? Então... Já. 2018 foi a última, né? A gente fez no Pacaembu. Agora, esse ano que vai entrar 2022, a gente já tem uma data. Vai ser no começo do ano, diferente do que todo mundo quer. Eu tô pensando em algumas estruturas pra gente movimentar esse mercado que também tem bastante espaço. E eu quero agradecer, né, a galera, vocês apoiando, abrindo espaço pra gente falar, a galera que tá abrindo espaço pra gente fazer o evento, realizar. Né? Nós faríamos agora um em 24, mas ficou meio apertado o tempo mesmo, voltando de pandemia, essa coisa toda. Então a gente deixou para o próximo ano, comecinho de ano, março. Daqui a pouco a gente solta bastante coisa para vocês, porque a gente não pode falar, mas já a gente começa a soltar bastante informação. Mas guarda esse nome, Toque Certo, tá passando aí para vocês um pouquinho mesmo sobre esse projeto, né, e o que aborda. Isso. E para quem quer saber mais do Daniel Sobreira também, e do Toque Certo, tem Instagram, não tem? Tem. Tem as redes sociais. No meu Instagram, você consegue achar todos os relacionados, tanto ao Toque Certo quanto a tudo, né? É @DanielSobreiraOficial. @DanielSobreiraOficial. Então vai lá no Instagram do Dani. E através deste Instagram, você vai já tem links. Todos os links de todas as redes sociais. É isso aí. Dani, manda uma mensagem. Eu sei que o seu testemunho já foi uma mensagem. Mas para a galera, de repente, que sonha em ser jogador de futebol, de repente se frustrou, não conseguiu, acha que a vida não deu certo, fala uma mensagem aí para quem está assistindo. Pô, legal. Eu quero deixar essa mensagem, como eu até comentei. Eu estar aqui hoje é prova de que tudo é possível. Então acredite em você, acredite no seu objetivo, acredite no seu potencial. E muito além de tudo isso, acredite em Deus. Acredite em Deus. Deus pode realizar todas as coisas. E aí eu lembro de uma passagem, Mar Vermelho, a galera tava lá, não tinha o que fazer, o mar tava fechado, o povo tava vindo atrás, e quando tudo parecia impossível, Deus simplesmente abriu o mar. Então ele pode fazer isso na sua vida. Eu não sei qual é o mar que você está atravessando, se é financeiro, se é familiar, se é algum objetivo, se é uma frustração, se é uma depressão, talvez, que a gente vê hoje em dia. Muitas vezes dentro das igrejas, né, a gente vê isso. Então, confia em Deus. Confia. E quando a gente confia, a gente entrega de verdade. Não é confiar, orar e falar assim, Deus, eu quero isso, eu quero aquilo. Ficar assim, e aí, Deus? E aí? Não chegou? E aí? Não, confia. Confia. Faz o seu pedido e fala assim, Deus, eu confio em você. Uma dica. Quer uma dica? Não peça, agradeça. Faz o que você quer. Quer realizar alguma coisa? Deus, eu te agradeço do fundo do meu coração por isso ter acontecido dessa forma. E você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Porque a gente ainda serve a Deus do impossível.
Beleza. Mais uma vez, Dani, obrigado pela presença, obrigado pela palavra. Espero que você aí de casa tenha curtido e aproveite bastante para compartilhar e fazer também essa palavra chegar a outras pessoas. Muito obrigado, gente, por mais um programa. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, Deus abençoe. Tchau, tchau. Boa. Foi. Falei muito a princípio, né? Falou que tinha que falar. É. E aí a gente foi pincelando. Eu fui.